Boa noite a todas e todos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico. Esse grupo que é uma iniciativa do Hamilton e ele convidou o Renato, a Alice, o Marcos, o Renê para fazerem aqui essa condução, essa orientação nesses trabalhos. E hoje temos notícias importantes, algumas informações importantes que o Hamilton me pediu para repassar para o grupo aqui. Que bom que eu estou vendo que o pessoal está chegando. E daí, Renê, você acha melhor a gente passar agora as informações ou deixar mais para o final? Ou passa agora e reforça também no final? O que é que você acha? Passa no final. Passa no final, que aí geralmente o pessoal vai estar mais completo, né? Então, tá bom. Então, só deixar aqui registrado para o pessoal que já chegou, caso precise sair, que no final vamos passar alguns avisos bem importantes que o Hamilton pediu, tá? Então, o nosso grupo de estudos ele tem por objetivo fazer a leitura e os debates das obras que são escolhidas democraticamente lá no grupo que existe no Facebook. E nós estamos, no momento, fazendo a leitura desse livro do Bert Hellinger, Olhando para a Alma das Crianças, hoje retomando na página 165, no tópico piercing. Então, quem está chegando há pouco tempo, como é que funciona a dinâmica do grupo? A gente faz a leitura, hoje a nossa leitora maravilhosa vai ser a Vera, e em um determinado momento o Renê vai sinalizar e vamos fazer uma pausa. Quem tiver perguntas pode levantar a mãozinha ou então escrever no chat, e nós temos esse momento onde as perguntas, às vezes algo para compartilhar, a gente vai fazendo no decorrer da leitura. E estamos aqui hoje com a orientação do nosso querido Renê. Desde já recebo a nossa gratidão, Renê, pela sua entrega, pela sua presença aqui conosco, que nos enriquece muitíssimo. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui e te passo a palavra sem mais delongas. Obrigado. Boa noite a todas, todos os colegas presentes e também a vocês que depois vão assistir no YouTube, né? Fiquem à vontade também para posteriormente postar suas dúvidas, né? Sempre é visto, isso é depois repassado, né? Seja para a Larissa, seja para o Hamilton, né? As dúvidas acabam chegando aqui no nosso grupo. Por favor, Vera, vamos começar então a leitura a partir do piercing. Hellinger para o grupo. Existem sinais para os quais devemos estar atentos também em um aluno. Aqueles que fazem piercing deixaram de lado o respeito pela própria vida. Esse garoto, por exemplo. Vocês fariam isso com uma pessoa que amam? Fariam isso com ela? Eles fazem isso com o próprio corpo? Desistiram da vida. Isso é um sinal e devemos levá-lo a sério. É claro que dá para remover o piercing depois. Para o garoto, ok? Ele concorda com a cabeça. Crianças difíceis. Hellinger para o grupo. Gostaria de dizer algo sobre doenças. Talvez vocês achem que isso não tem nada a ver com o que se passa aqui. Eu percebi que, quando alguém tem uma determinada doença, principalmente quando se trata de uma doença com risco de morte, ou de um sintoma corporal em especial, aquilo que dói, aquilo que o torna doente, está em ressonância com outra pessoa. Está em ressonância com uma pessoa que foi excluída da família ou que foi esquecida nela. Embora a doença não olhe para nós, ela olha para outra pessoa e quer direcionar o nosso olhar para ela. Se honrarmos essa pessoa, se a acolhermos em nosso coração, a doença pode ir embora. Muitas vezes, ela pode simplesmente ir embora. Ela cumpriu sua missão. O mesmo acontece no caso de uma criança difícil. A criança difícil está em ressonância com outra pessoa. Como ele, por exemplo, estava em ressonância com a criança abortada. Então, ao invés de querer corrigir o problema, por exemplo, através de advertências de
que de nada adiantam? Olhamos com a criança para a pessoa em sua família que quer ser acolhida. Essa ideia já nos alivia e alivia a criança também. Ela já não é tratada por nós. Vamos com ela por um certo caminho. Nesse caminho, ela se sente segura conosco. O amor oculto. Helge, um garoto de aproximadamente 16 anos. Ouvi falar que você é meio agitado na escola. É verdade? Garoto, é. Helge, o que você faz quando está agitado? Garoto, eu me comporto mal, chamando a atenção de todos na aula. Helge, o que você faz quando tem esse comportamento? Garoto, fico explosivo. Helge, você tem uma energia bem grande. Garoto, sim. Helge, quando uma pessoa não consegue fazer nada direito com essa energia, acaba tendo que fazer algo assim. Garoto, sim. Helge, quem mais em sua família tem energia assim? Garoto, ninguém. Helge, você é o único? Garoto, sim. Helge, seus pais ainda estão juntos? Garoto, não. Helge, o que houve? Garoto, eles se separaram há 10 anos. Helge, com quem você mora agora? Garoto, com o meu pai. Helge, você gosta muito dele? Garoto, sim. O garoto está muito mexido e concorda com a cabeça. Helge, estou vendo. O garoto se alegra e concorda com a cabeça. Helge, como vai o seu pai? Garoto, mal. Helge, o que há com ele? Garoto, está com a saúde muito ruim. Helge, o que ele tem? Garoto suspira. Tem um edema pulmonar e insuficiência renal. Tem outros problemas também que eu não sei direito. Helge, ok. Vou trabalhar com você e com seu pai. Pode ser? Garoto, sim. Helge escolhe um representante para o pai e o posiciona. Helge para esse representante. Agora você vai acolher o pai do menino em seu coração. Preste atenção ao que se passa em seu corpo e siga-o. Então, procuraremos uma solução boa para todos. O representante fica parado por muito tempo, sem se mover. Helge para o garoto. Aconteceu algo em particular na família do seu pai? Garoto. Por exemplo, o quê? Helge. Houve alguém que morreu cedo? Garoto, sim. Helge. Quem? Garoto. O pai dele. Helge. Quantos anos tinha o seu pai quando o pai dele morreu? Garoto. 19 anos. Helge. E que o pai dele morreu? Garoto. Nem eu sei. Helge. Tem alguém da família aqui? Garoto. Sim, minha mãe. Helge chama a mãe e pede a ela que se sente ao seu lado. Helge para a mãe. O que aconteceu na família do pai dele? Mãe. O pai do pai dele morreu aos 45 anos durante uma cirurgia de úlcera. Helge escolhe um representante e o coloca deitado de costas em frente ao pai. Helge para o grupo. O representante do pai olhou para o chão. É por isso que coloquei uma pessoa no chão em frente a ele. Não sei quem é, mas talvez seja seu pai. Após um instante, Helge coloca o garoto diante de seu pai, de maneira que o morto fique entre os dois. Helge para o garoto. Diga a seu pai, por favor, fique. Garoto, por favor,
fique. Helge, após um instante. Diga mais uma vez. Garoto, por favor, fique. Ele diz isso de forma agressiva e fecha os punhos. Helge, após um instante. Diga bem alto. Garoto, por favor, fique. Ele grita com um movimento profundo e chora. Helge o faz repetir diversas vezes. Então o garoto começa a soluçar. Helge o conduz até seu pai. Helge para o garoto que está diante do pai. Diga, por favor, fique. Garoto, por favor, fique. Helge, por favor. Garoto, por favor, fique. Helge, por favor. Garoto, por favor, fique. Helge, por favor. Garoto, por favor. Ele ainda está com os punhos fechados. O pai não se mexe. Helge para o pai. Diga a ele, vou morrer. Pai, vou morrer. Helge para o garoto. Diga, por favor, fique. Garoto, por favor, fique. Helge para o pai. Diga, vou morrer. Pai, vou morrer. Helge, estou doente, vou morrer. Pai, estou doente, vou morrer. Helge, assim como meu pai. Pai com voz clara, assim como meu pai. Pai e filho se olham longamente. O garoto respira fundo e ainda está com os punhos fechados. Então abaixa a cabeça e relaxa os punhos. Helge para o garoto. Diga, querido papai. Garoto, querido papai. Helge, olhe para ele e diga, por favor, fique. Garoto, por favor, fique. Helge para o pai. Diga-lhe, mesmo se eu morrer, você continuará sendo meu filho. Pai, mesmo se eu morrer, você continuará sendo meu filho. Helge conduz o garoto para perto de seu pai. Eles se abraçam de forma afetuosa por muito tempo. O pai segura o filho e acaricia suas costas. Quando eles se separam, o pai pousa uma mão sobre o ombro do filho. Eles ficam se olhando por muito tempo. O garoto respira fundo. Quando o pai dá um passo para trás, Helge pede que ele se deite no chão ao lado do representante do seu pai e olhe para ele. Ele vira o garoto e o faz olhar para o seu pai e seu avô no chão. O pai e o avô se olham e se dão as mãos. Helge, após um instante, para o garoto. Diga a seu pai e a seu avô. Vocês continuam vivos em mim. Garoto. Vocês continuam vivos em mim. Helge. Vou continuar vivo em sua memória. Garoto. Vou continuar vivo em sua memória. Helge. Farei algo grande em minha vida em sua memória. Garoto. Farei algo grande em minha vida em sua memória. O garoto está bastante comovido. Ele respira fundo e fecha novamente os punhos. Helge, após um instante, para o garoto. Deite-se ao lado dele. Ele se deita no chão, ao lado de seu pai e olha para ele. Porém, o pai não olha para o filho. Helge para o garoto. Como você se sente aí? Melhor ou pior? Garoto. Pior. Helge para o pai. Como se sente com seu filho deitado ao seu lado? Pai. Sinto-me desconfortável quando ele se deita ao meu lado. Helge. Diga a seu filho. Vá. Pai. Vá. Helge sinaliza ao filho que se levante. Ele se levanta e se vira para o outro lado. Helge, como você está agora? Garoto, estou zangado.
Helge o vira novamente para o pai, o avô, e o coloca de frente para um representante da morte, posicionado do outro lado. Helge para o garoto. Esta é a morte. O garoto fecha os punhos, mas a morte não se mexe. O garoto respira fundo e olha novamente para o seu pai no chão. Ele respira cada vez mais rápido e parece estar com muita raiva. Helge, após um instante, para o garoto. Diga à morte: vou vencer você. Garoto com voz agressiva: vou vencer você. Helge, alto. Garoto gritando alto e agressivamente: vou vencer você. Ele olha longamente para a morte, de forma agressiva. Helge, vou vencer você. Garoto: vou vencer você. Helge: mesmo que isso me custe a vida. Garoto de forma desafiadora e agressiva: mesmo que isso me custe a vida. Ele ainda está com os punhos fechados. A morte permanece imóvel e olha para os mortos. Helge para o garoto: a morte não está olhando para você. É como se você nem existisse para ela. O garoto olha novamente para o pai e o avô no chão. Após um instante, respira fundo e começa a chorar. Está tremendo de tanto chorar. Ele olha para a morte e abaixa a cabeça. Depois limpa as lágrimas do rosto. Luta consigo mesmo por muito tempo e relaxa os punhos. Helge para o garoto: diga a seu pai e a seu avô: vou ficar mais um pouco. Garoto: vou ficar mais um pouco. Helge: depois morrerei também. Garoto: depois morrerei também. Helge para o grupo. Agora ele relaxou as mãos. Agora não há mais agressão. Para o garoto: agora você está junto com a verdade. Agora você é grande. Só as crianças é que sentem raiva, ok? Garoto: sim. Helge para os representantes: obrigado a todos. O garoto sente-se novamente ao lado de Helge. Helge para a mãe: como você está? Mãe suspira: melhor. Helge: você tem um grande filho, não é mesmo? Mãe: sim, um grande filho. Helge: ele tem muito amor. O filho respira fundo. Mãe: sim. Helge: exato. O garoto olha tranquilo para Helge, que lhe dá uma pancada com o punho entre os ombros. Helge: essa foi sua ordenação como cavaleiro. O garoto ri e o grupo ri com ele. Helge e o garoto dão-se as mãos. Helge: ok, tudo de bom para você. O grupo bate palmas. Helge para o grupo: o que acabei de fazer, a pancada, é apenas um dos lados. Quando algo essencial muda em alguém, a pessoa deve receber uma pancada. Não necessariamente tão forte quanto a minha. Só então a mudança é registrada no sistema nervoso. Para os professores presentes: agora os professores vão ficar felizes quando ele voltar à aula. Todas as crianças são amáveis. Só é preciso descobrir onde seu amor se esconde. Aqui veio à luz de maneira maravilhosa onde ele estava escondido. Só um instantinho, Vera. Obrigado pela sua leitura. Obrigado pela sua entonação, né? Ela nos levou todos juntos, né? Nós já vimos esse título outras vezes, né? Mas esse caso está novo nesse livro. O papel que crianças desempenham pelos pais. E aqui a gente vê 3 gerações, né? O avô, o pai e o filho. E o quanto dessa raiva, dessa agressividade, né, presente, representada nessa criança, também estava nesse pai, que como adulto talvez não a manifestasse, mas ela é manifestada no filho. Como uma forma, logicamente, de amor.
né? Então, quando Hellinger fala que todas as crianças são boas, é um pouco sobre isso que ele fala, né? Isso está a serviço do sistema, isso está a serviço do amor. Mas, como o título diz desse capítulo, o amor escondido, ou no alemão tá verborgen, né? O amor oculto, né? E muitas vezes o amor se oculta atrás de sentimentos ou de reações, manifestações que a gente diria, não, isso daí não é uma coisa boa, né? Por isso que o facilitador não entra nessa questão de bom ou mal, de certo ou errado, porque se ele entrar nisso, ele não vai permitir que esse oculto venha à tona. E vocês percebem como Hellinger vai trabalhando com esse garoto, passo a passo, né? A gente poderia dizer, ele podia logo de cara falar para o filho, não, eu fico mais um pouco e depois eu também morro. Mas existia toda uma questão da tomada de lugar, né? De como esse filho também estava talvez crescendo sobre pai, sobre avô, tomando uma tarefa muito difícil para si. E como era importante, então, esse por favor. Primeiro, por favor, fique, e depois, por favor. Esse por favor tem outras reverberações também, além dessa da perda, da morte, do luto. E percebemos o quanto esse pai está ligado ao seu próprio pai, né? Conectado com a doença, conectado com a morte, ou talvez, num outro olhar, conectado com o amor, né? O tempo todo Hellinger está acompanhando o corpo do garoto. Ele trabalhou diretamente com o cliente, né? Diretamente com a criança no campo. E essa questão, né, do jovem fechar de tal forma os punhos, e como Hellinger vai acompanhando isso. Algumas vezes a gente pôde ver o Hellinger trabalhar na Alemanha essa questão que é falada aqui do tremor e do choro. Talvez vocês já tenham visto isso, né? Que a pessoa ela tá com tanta raiva ou ela tá tão emocionada que ela começa a tremer. E a teoria ela fala do seguinte: muitas vezes esse tremor ele é uma manifestação do corpo tentando reiniciar, tentando reconectar-se. Só que o que muitas vezes acontece é que no trauma esse movimento não foi possível. Então, eu vou dar um exemplo básico para vocês, né? O garoto tá lá brincando, ele tropeça, cai no chão, e ele olha para o pai e começa a soluçar, assim, tipo, e o pai fala: para de chorar, moleque. Foi nada. E o menino para. Muitas vezes, depois de um tempo, quando se permite que se volte essa cena, esse choro talvez volte como tremor. O choro, a manifestação afetiva, é uma forma de reequilibrar o corpo frente a algo que aconteceu na realidade, né? É uma manifestação necessária. E a gente vê aqui várias manifestações. O tremor no corpo dele, a mão fechada. O Hellinger pede para que ele fale alto, até porque existe essa coisa dele ter manifestações agressivas, ódio. Então, Hellinger está usando vários recursos exatamente para entrar em contato com isso e lentamente ir surgindo aquela parte mais macia, mais vulnerável, mais delicada, que é, logicamente, ele de frente com uma escolha adulta do pai de seguir o seu próprio pai, né? E ele não querendo isso, ele querendo realmente enfrentar a morte, né? E o Hellinger mostra essa dinâmica para ele, né? Eu vou vencer você. E a morte não olha nem para esse garoto, nem repara que ele está lá. Essa percepção faz com que esse garoto volte cada vez mais para esse lugar, que é um lugar, sim, pequeno, é um lugar vulnerável.
E, ao mesmo tempo, é o lugar dele como filho, podendo respeitar essa decisão do pai, essa decisão do avô e assim por diante. Ou seja, vocês nesse lugar, eu no meu lugar, né? É uma constelação que você vê passo a passo como Hellinger vai trabalhando o corpo do cliente, né? Então, isso é muito interessante. Nas terapias corporais, a gente vai deixando que o cliente manifeste alguma coisa, e isso meio que são sinais para a gente seguir com o cliente. Então, nessa constelação, da forma como se mostrou no corpo desse jovem, o Hellinger foi seguindo. Até que chegasse num ponto onde esse garoto pudesse voltar ao seu lugar de filho e, logicamente, levar os pais, né, o pai e o avô, vivos dentro dele, né? Essa é uma leitura geral em cima desse capítulo. Imagino que talvez hajam outras reflexões ou outras colocações. Por favor, se vocês as tiverem, escrevam aí na lateral, ou Larissa, por favor, se tiver alguma colocação, vamos abrir aí para o debate em cima dessa constelação. Renê, em cima dessa constelação específica no chat não tem ainda um comentário, mas tem perguntas a respeito do tópico anterior. Eu estou vendo também aqui que o Marco Aurélio levantou a mão agora, mas a gente tem algumas perguntas aqui no chat do tópico anterior. Como que você... Então, vamos falar do piercing primeiro, aí depois, Marco Aurélio, você faz sua colocação, a gente abre o teu microfone. Então, tá bom. São duas perguntas, assim. Se for oportuno, queria que o Renê falasse dos piercings. E uma outra questão que a Cristiane colocou aqui é sobre o piercing. Se estende também para fora do núcleo escolar? Pensei que fosse uma forma de expressão de um determinado grupo. Sim, concordo, né? Nós temos isso também, assim como nós temos isso na tatuagem também. O parênteses que o Hellinger faz aqui, ligado ao caso anterior, que vocês leram junto com o Marcos, e o que chama atenção ao Hellinger é esse piercing ter um outro uso, e é um uso agressivo, né? Dentro das terapias corporais, né, dentro da psicoterapia, quando um paciente se tatua, quando um paciente faz um piercing, a gente investiga, né? Ou seja, qual que é o fenômeno que se faz presente? Qual que é o simbólico por trás disso? Muitas vezes existe, como a Cristiane falou, uma forma assim de expressão de um determinado grupo, é uma forma até de pertencimento, mas existe também a questão de infligir cortes, dores no corpo. E é interessante investigar como é isso para cada caso específico. Por exemplo, a gente tem pessoas que não se autoagridem, né, não cometem o cutting, né, como a gente fala às vezes na saúde mental, mas tatuam muito o corpo. E às vezes de uma forma agressiva. O que eu chamo de agressiva? Elas vão manchando o corpo, elas vão machucando o corpo. São dinâmicas, eu não estou falando que todas as tatuagens são assim, né? Cada caso nesse sentido precisa ser investigado, e quando um piercing é uma forma de desafio, às vezes a um pai, a uma mãe, é uma forma de agressão, como por exemplo atravessar algo aqui no olho, aqui no nariz, aqui na boca. Existem piercings que são uma afronta ao social. E nesse caso a gente está olhando às vezes para o núcleo familiar. Para quem é aquilo? E muitas vezes, como o Hellinger coloca, depois dá para você tirar o piercing. Às vezes, quando a dinâmica fica clara, você tira. Agora, eu lembro sempre de um colega meu que falava, né, que, por exemplo, muitos corsários, muitos piratas,
eles colocavam as argolas, né, no ouvido, tinham vários significados isso, mas um dos principais era de pertencimento ao grupo, né? Então era uma forma, era uma joia, era uma manifestação para falar, ok, eu pertenço a esse grupo específico aqui. E isso era um símbolo de orgulho, era um símbolo de pertencimento. Isso é uma coisa. Agora, se esse piercing é feito para atingir alguém, algo, ou a si próprio, aí é uma outra dinâmica e para isso Hellinger pede atenção, né? Então, era muito comum no hospital psiquiátrico os pacientes terem muitas tatuagens, muitos piercings, e quando eu falo de muitos piercings, mais de 15, mais de 20. E escoriações, machucados, eram pessoas que se machucavam com muita frequência. E aí a gente tem uma dinâmica, às vezes oculta, suicida. Né? Uma dinâmica de autoagressão que surge. Né? Logicamente, eu estou falando de um público aqui. Né? Não é uma generalização para todo mundo que coloca piercing. Né? E existe também aí uma diferenciação entre a própria questão de como ele é um ornamento, de repente, para uma mulher, como ele é um ornamento, de repente, para um homem, grupos tal. Então, sim, Cristiane, concordo com você, a gente tem que diferenciar isso quando, de repente, é um determinado grupo ou quando você percebe que isso está direcionado a uma função, talvez, de chocar, de agredir, ou é só assim que eu consigo fazer-me valer. E, nesse sentido, recentemente houve uma garota na Inglaterra que ela tatuou a íris dela, né? A íris não, desculpa, a parte branca, né, do olho, e ela perdeu a visão, né? Então houve um processo alérgico, ela perdeu a visão. Então na hora que ela estava indo para fazer essa tatuagem já existia uma dinâmica lá, né? E o que chama a atenção é exatamente isso, quer dizer, quando eu começo a alterar o meu corpo, quando eu começo a transformar o meu corpo, o quanto eu estou consciente dessas transformações. E muitas vezes existem várias dinâmicas ocultas acontecendo. Né? Como, por exemplo, eu tatuo uma flor no braço e eu tatuei a flor porque ela é bonita. Não é só isso. Né? Existe toda a preparação para isso, existe um momento que você faz isso e a gente viu já constelações do Hellinger, da Sophie, da Angélica Olveira, o quanto essas tatuagens elas têm um simbólico. E o quanto esse simbólico, às vezes, quando ele vem à consciência, ele se torna muito forte ou um grande arrependimento. Né? Porque, às vezes, ele é uma reverência a algo que a pessoa, na verdade, queria esquecer. E aí a gente tem os fios do oculto aparecendo aí. Isso também, às vezes, aparece na questão do piercing, com a diferença que o piercing tem aquele... a tatuagem também tem sangue e tal, mas o piercing tem mais evidente essa coisa do corte, do furar, e principalmente quando você, de repente, tem uma pessoa que tem a sobrancelha cheia de piercings, na língua tem 3 piercings, e aí a gente já pode partir do princípio que provavelmente parte do palato da pessoa já foi embora, ou seja, começa a haver uma transformação no corpo que lesa a sensibilidade, lesa a presença daquela pessoa. E aí a gente começa a olhar, ok, essa dinâmica ela está a serviço da vida, ela está a serviço da morte, né? E aí a gente começa a questionar isso, principalmente se o cliente está na nossa frente e traz essa questão. Né? Quer dizer, a gente tem autorização, de repente, para olhar para isso. Né? Cristiane, é mais ou menos nessa linha. Marina, você também fez a pergunta, vocês duas gostariam de fazer colocações também em relação a isso, de repente, do campo de vocês? Tá, Cristiane, não. Marina, para você tudo ok? Ok. Ela falou tudo ok aqui no chat. Eu acredito que temas de piercing e tatuagem dariam um livro. Né? Realmente é uma coisa que a gente tem que estudar mais profundamente. Dentro da psicologia, a gente já tem obras escritas sobre isso, a gente já tem papers escritos sobre isso.
E a gente sabe de todo o símbolo também tribal, né? Quer dizer, o simbólico tribal que isso tem, por exemplo, para as culturas japonesa, para a cultura maori aqui no Brasil. Quer dizer, a gente sabe o quanto isso tem a ver com tribos, tem a ver com grupos, tem a ver com rituais, tem a ver com reverência, né? E aí, às vezes, certos rituais, eles são, eu vou usar uma palavra em sua origem, pervertidos, ou seja, eles são alterados em sua versão original. E aí eles recebem uma outra força, às vezes uma força que gira de uma forma negativa, por assim dizer, né? Então, essa é que é a questão, são símbolos, né? Tatuagens, piercings, tudo onde eu altero o meu corpo, o lugar, como, pode até ser inconsciente. A questão é eu começar a levar minha consciência para isso, né? O que aconteceu aí, como que aconteceu, em que momento foi isso, né? O que isso representa para mim hoje, o que representou naquela época. Esse trabalho histórico ele é importante, né? E aí, logicamente, você traz a pessoa como autora de sua história e não simplesmente como uma contadora da história. Mas o Eurico tinha uma colocação. Eurico, você quer abrir o seu microfone? O Marcos. O Marco. É o Marco. É o Marco Aurélio. Desculpa. Então, vamos lá, Marco. Que pena que não é o Eurico, eu adoro ouvi-lo. Sempre tem aí grandes contribuições, né? Estudar esse livro mexe muito com a gente, né? Porque principalmente quando nós temos aí uma vivência como eu agora de ser pai também. Então, ao abordar toda essa temática, a gente revive a infância. Isso tudo mexe muito pelo menos comigo, né? Mas eu acredito que com mais pessoas, e reverbera também na minha função de pai. Né? Mas eu tenho que ser conciso. Peço até desculpas ao grupo, porque nos últimos dias eu tenho sido muito monopolista. Então, eu quero um pouco mais de disciplina em relação a isso. Mas eu quero compartilhar uma vivência que para mim foi muito importante. O meu filho ele foi para a fazenda da avó e ele disse que brigou com o vaqueiro. E brigar com o vaqueiro é perigoso. Costuma aparecer faca, revólver, essas coisas todas. E eu agi como aquele pai protetor. Quando ele me colocou no lugar de pai adulto. Eu achei importante esse movimento e eu enxergar isso. Ele me disse, a briga é minha, eu resolvo essa briga. E eu achei essa dinâmica narrada nessa constelação descrita aí, uma dinâmica importante, né? Quer dizer, o Helger, com a sensibilidade dele, conduziu o filho, a criança, o jovem, né? No caso criança, de volta à vida, a razão do amor dele ao pai. É muito, muito interessante isso. E aí, Renê, se você pudesse falar um pouco sobre essa questão das várias posturas do pai, né? Quer dizer, fui num impulso de proteger meu filho de um perigo. Ele me colocou no meu lugar de pai adulto. Eu achei importante isso e eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigado. Sim. É interessante, nesse caso que a gente observou, que o Hellinger está trabalhando, o Hellinger ele não entra nessa dinâmica do pai, nessa dinâmica eu por você, né? Que o pai faz em relação ao seu próprio pai.
Mas ele percebe que nesse ódio, nessa agressividade do garoto, havia essa demanda de, não, eu quero que você fique. E se você não ficar, eu vou ficar muito mais bravo, né? Você tem que ficar. E Hellinger, então, coloca uma instância muito superior, né? A própria morte, o tempo, né? Algo que segue seu próprio curso e não permite controles egóicos. A escolha do pai é uma escolha adulta, né? Mesmo que ela seja na forma de uma doença, né? Mas o demandante aqui era esse garoto, né? Era essa questão desse garoto, essa raiva desse garoto. Existem constelações onde às vezes a gente tem que chamar o garoto para o lugar de adulto. Nesse aqui, esse garoto ele estava querendo entrar num lugar de adulto que não cabia, né? Num lugar até no mesmo lugar do pai. Ele precisava voltar para o lugar de filho. Desse lugar de filho, tomar o pai e o avô como vivos em seu coração e permitir que eles, como adultos, pudessem fazer as suas escolhas. Aqui a gente está falando de algo transacional, né? A forma como se dá a troca. E eu, de repente, posso, na minha conversa com você, me portar de uma maneira infantil, né? E, logicamente, dependendo do nosso nível de consciência, talvez você, num nível de consciência mais clara, você vai falar, putz, isso não tem nada a ver comigo, o René está alterado, deve estar com algum problema pessoal e ele está projetando isso em mim, né? Eu preciso voltar para o meu lado adulto, para poder administrar isso. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não cai nesses lugares de criança, infantil, e de forma birrenta a gente quer fazer passar a nossa vontade. Ou a gente quer, você contou uma coisa aí, né? Tipo, de repente vai brigar com o vaqueiro e o vaqueiro vai resolver na faca. Sim, a gente sabe que em certas situações existem outras ordens atuando. Ordens, talvez, que a gente possa até falar mais primitivas, mas são ordens, né? São manifestações culturais, talvez mais arcaicas, né? E para isso a gente tem que ver que recurso a gente tem em relação a isso. Se os dois puxarem a peixeira, bom, vai terminar quando um morrer, né? Então a questão é o que eu utilizo de recurso antes que o outro puxe a peixeira, né? Quer dizer, como eu entro numa negociação, como eu entro numa transação onde o adulto está presente e não a criança. A criança ela resolve tudo de uma forma muito impulsiva, precipitada, inconsequente. É aquele famoso ups, né? Tipo, já foi, né? Já cortei a cabeça e ups, o que eu faço com o corpo agora? Já foi, né? Isso é inconsequente, isso é impulsivo, né? Como que eu posso negociar? Como que eu posso entrar numa troca com outro de adulto para adulto? E aí eu preciso primeiro lidar com esses meus lados internos, talvez imaturos, talvez infantis, talvez carentes, demandantes, e também com os do outro, que também vão aparecer, né? Nesse sentido, é fantástica a ferramenta também da comunicação não violenta, que ela vai falar também disso, né? E Hellinger também traz isso para a constelação, quer dizer, como que é esse discurso? Quem está nesse discurso? Porque muitas vezes o nosso cliente, ele não é uma criança, ele é uma pessoa de 50 anos, mas naquela constelação ele se mostra como uma criança. Aquela situação de conflito, aquela situação de dor faz com que ele regrida, faz com que ele escolha uma forma imatura de lidar. E às vezes a gente vai usar então os recursos da constelação. Os representantes são recursos, ou outros membros do sistema familiar, para que aquele ser possa
ocupar o seu lugar de filho, de neto, de bisneto, quer dizer, voltar ao seu lugar, né? O Hellinger usa um termo, né, de zurückschubsen, né, empurrar você de volta ao seu lugar. Esse empurrar é meio que simbólico, e ele meio que faz isso no final com esse gesto, né, da pancadinha nas costas, né? Logicamente aqui é importante falar, isso é o Hellinger que faz, né? Não saiam dando pancadinhas nas costas de seus pacientes, a não ser que vocês tenham já um longo percurso, muita experiência clínica para dar soquinhos nas costas, porque não é simplesmente dar um soquinho nas costas, né? E o Hellinger não só faz isso, como ele depois ainda coloca um simbólico por trás disso, né? Você está agora ordenado cavaleiro, né? Que logicamente para um garoto faz todo sentido, né? Quando que uma pessoa se torna um cavaleiro? Quando ela é adulta, né? Quando ela pode representar e defender o reino, pode defender o rei, a rainha. Então ele é ordenado, então você é capaz, você é responsável, né? Nenhum escudeiro recebe essa honra, apenas cavalheiros, né? Então o Hellinger ele coloca vários símbolos aí, tanto sinestésicos, né, sensoriais, como também o simbólico. Agora você é um cavaleiro, né? E ele depois reforça isso ainda com a mãe. É um grande filho, né? Então não só ressaltando a grandeza de seu coração, de seu amor, mas também grande no sentido adulto, caminhando para o adultecer, né? Logicamente, isso é uma das leituras que a gente pode fazer desse caso aqui. Né? Mais ou menos nessa linha, Marco, desculpa. Sim, eu entendi, assim, essa postura mesmo, né, de ser adulto, isso é que me chamou a atenção. Você citou aí ao final essa questão, agora você é um cavaleiro, né? Quer dizer, achei isso significativo, né? E aí é que eu fiz o contraponto, né, quando eu senti, percebendo isso, né, de levar a uma postura de equilíbrio alguém que estava muito tensionado, né? Como a brilhante leitura da Vera nos mostrou com toda eloquência, né? Aí, nessa dinâmica, o Bert ele levou a questão, né, ao equilíbrio de adulto, e que foi o que eu senti exatamente o mesmo movimento que meu filho me conduziu, me colocar como um pai adulto. Eu sou pai, vou continuar sendo pai, vou continuar desejando, né, dar todo o suporte para ele, mas eu tenho que permitir que ele resolva os problemas dele, senão eu tiro a força dele. Né? Então, eu achei muito interessante. Obrigado, meu. Sim, e essa sua reflexão, ela traz uma coisa importante, a gente tem debatido isso bastante em educação, né? Pais que protegem excessivamente os seus filhos e não permitem que eles cresçam, né? E uma das coisas que faz filhas crescerem limites, fronteiras, é frustração, né? É frustrar-se, é lidar com a frustração, é negociar, é entrar em negociação com o outro. E o que a gente tem percebido é que muitos pais, às vezes, logicamente na melhor das intenções, mas eles têm tirado isso das crianças. Eles têm entrado e protegido, e não, você não vai falar com meu filho assim, porque meu filho é isso, meu filho é aquilo, você sabe com quem você está falando, e muitas vezes isso tem repercussões mais para frente muito negativas para esse garoto, principalmente nas suas relações com a sociedade, né? Porque nós vivemos numa sociedade que ela é baseada em trocas, né? Ela é baseada em diplomacia, o tempo todo eu estou trocando, negociando, né? E é muito difícil quando a troca parte do princípio de tipo, é a minha verdade e é a única verdade que existe, e vocês vão ter que me engolir, né? Então, existem vários discursos nesse sentido hoje, e a gente sabe o quanto isso precisa ser tomado consciência, porque isso causa problemas em relacionamentos afetivos, em casais, na constituição de famílias,
na sociedade, nas discussões de condomínio e assim por diante, né? Quer dizer, como que essas crianças, esses adolescentes vão ser quando adultos, né? Então é muito importante, sim, quando um filho vira para um pai e fala, não, isso aqui fui eu que fiz, isso aqui é cagada minha e eu vou tentar consertar, né? Talvez até usando os referenciais paternos e maternos, conselhos, olha, filho, legal você tentar essa negociação, tal, quer dizer, usar esses recursos sim, mas assumir esse lugar, não, isso fui eu que fiz e eu vou tentar administrar isso, eu vou tentar resolver isso. Isso é uma postura adulta, né? E, logicamente, o pai e a mãe sempre vão tentar vão se preocupar, e será que ele vai fazer certinho? Da mesma forma como um filho, uma filha, em sua pequena estatura, olham para o pai e para a mãe e também se preocupam, será que eles vão fazer direitinho? Quer dizer, essa é uma dinâmica que aparece dos dois lados, né? Quanto mais consciente é isso, melhor para que cada um ocupe esse seu lugar e possa viver ele plenamente com presença. Existe mais alguma colocação, Larissa? Não vejo mais ninguém com a mãozinha levantada, deixa eu só observar aqui, com calma. Não, e no chat a Ivelisse só escreveu assim, compartilhou, adoro as explicações do René, aprendo muito. Verdade, eu também. Recentemente eu estava com um colega, a gente estava visitando a obra do Eric Berne, né? E é fantástico, né? Como o Bert Hellinger traz muitas coisas, né, da análise transacional, né? E vale a pena para nós facilitadores entrarmos em contato também com essa teoria, né, da análise transacional, assim como o psicodrama e etc, né? Então eu trouxe um pouco disso hoje aqui, né? Vamos ler então mais um pouquinho, acho que dá para a gente ler a onipotência e impotência, né? Vera, por favor. Ainda há algo importante a ser observado aqui. Muitos creem poder tomar a vida nas mãos, como se tivessem o poder sobre a vida e a morte. Principalmente as crianças pensam assim. Por isso, muitas vezes, as crianças têm na alma a ideia de que seus pais estarão melhores se assumirem um sofrimento no lugar deles, como se tivessem o poder de absorver seus pais através de um sacrifício. Então, às vezes, dizem em suas almas, é melhor que eu morra em vez de você. Então, têm sentimentos de onipotência. Como nos tornamos adultos? Quando percebemos o quanto nosso poder é limitado. É preciso lutar bastante para chegar nesse estágio. Muitos adultos ainda acreditam poder absorver outros de seus destinos. Alguns professores também acreditam que pode mudar algo em seus alunos. Alguns creem até mesmo poderem mudar o mundo, mas também acabam percebendo que isso não é possível. No exemplo desse garoto, pudemos ver como é dura essa luta e como é difícil essa renúncia. Que luta, mas ele conseguiu. Obrigado, Vera. Me vem aqui uma imagem do Hellinger, eu não sei se eu já falei dessa imagem. O Hellinger estava explicando um pouco essa coisa da lida com a vida, né? E exatamente dessas posições, né? Na psicanálise a gente sempre fala que o indivíduo ele varia entre a onipotência e a impotência. Onde está a força? Na potência, né? Quer dizer, nem acima, nem abaixo. É em seu lugar. Como que eu chego nesse lugar? E aí eu lembro dessa metáfora do Bert Hellinger. Ele fala, imagine que você é um cocheiro, né? Você tem lá a coxia, tem 4 cavalos aí na tua frente, e você está guiando eles. E numa de suas mãos, aí vocês podem escolher qual que vocês querem, né? Mas numa das mãos, você tem vários fios. E esses fios têm tamanhos diferentes, cores diferentes.
E eles representam a sua escola, o seu relacionamento afetivo, a sua relação com seus pais, as fotos que você postou no Instagram. Quer dizer, várias questões que te ocupam no dia a dia. Na outra mão, lembrando que um cocheiro conduz assim, né? O cavalo, a carruagem. Existe um fio fino como um fio de cabelo. Esse é o fio da sua vida. O Bert Hellinger fala, e você está ao mesmo tempo controlando a coxia, os cavalos, com esse monte de fio aqui e esse fiozinho fino como um cabelo. Se você puxar de uma vez, aqui talvez aguenta. Aqui não. Se você deixar muito solto, também é perigoso, porque aí a carruagem, de repente, vai ficar dando circo. Quer dizer, essa administração, essa lida com os vários fios envolvidos em nossa vida, é exatamente a metáfora dessa responsabilidade. E muitos desses fios que eu tenho aqui, às vezes eu não tenho consciência. E aí, muitas vezes, eu me comporto de maneira irresponsável. Eu solto eles, eu puxo eles muito forte, eu ignoro eles. Esse aqui, às vezes, também eu não tenho tanta consciência. O quanto eu me machuco, o quanto em minha vida eu puxo demais ou eu afrouxo demais. Bert Hellinger utilizava muitas metáforas, né? Assim como a gente viu agora a metáfora do cavaleiro. Essa é uma metáfora que eu achava muito bonita em relação à impotência, onipotência, potência, e também em relação à administração de vida. E aí tem aquela frase da Virginia Satir, né? Que o problema não é o problema. Como lidar com, sim. Ou seja, como eu lido com as questões, essa é a questão. Né? E como que eu faço isso? Essa é a questão. Né? Então, quando o garoto chega a agressividade, chega o ódio, chega a manifestação dele. Ok, mas tem outros fios aí. E lentamente o Hellinger vai trazendo eles à tona. De forma muito essencial. Nós vimos aqui 3 representantes. Né? Porque o garoto estava por ele mesmo, mas o pai, o avô e a morte. Né? E o quão profundo vai isso, o quanto isso move a gente, o quanto isso mexe. Né? Você gostaria de fazer alguma colocação, Larissa? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Porque senão eu passo para a Larissa, que a Larissa tem recados importantes para a gente hoje. Renê, eu não estou vendo ninguém com a mãozinha levantada, nem temos perguntas aqui no chat. E eu estou ainda refletindo sobre toda essa informação que você trouxe aqui para a gente. Essa última parte aqui da leitura ainda está atuando aqui. Eu ouvi isso lá na Alemanha, né, e mexe muito, né, com umas várias meditações que o Bert Hellinger traz. Né, e legal deixar isso atuar, até onde isso vai. Né, e saber que vão ter cordas que você não faz ideia de quanto você puxa ou como você puxa. Né, exatamente porque somos imperfeitos. Né, a prepotência e a onipotência é um perigo, assim como a impotência, a inferioridade. Né, potência e presença são um percurso, né? E como cada uma aqui vai fazer para chegar nisso. E durante o dia a gente consegue isso várias vezes. E às vezes a gente fracassa várias vezes. Né? E assim a gente segue, aos trancos e barrancos, ou com samba no pé. Larissa, eu passo a palavra a você, agradeço a Vera pela leitura. E, por favor, Larissa, está contigo a bola. Então tá. Obrigada, Vera. Obrigada, Renê. Pessoal, a pedido do Hamilton, queria passar para vocês aqui algumas informações. Diante da saída definitiva desse fechamento de ciclo da Alice Satin, que está deixando a coordenação do grupo,
os vídeos dos nossos encontros estão sendo postados no canal do YouTube do Hamilton. E ele já começou a fazer essas postagens. Eu vou compartilhar aqui, daqui a pouco vou deixar aqui no chat para vocês o link, já tem vários vídeos dessa nossa leitura olhando para a alma das crianças. E aí ele pediu para lembrar, quem quiser ser avisado quando um novo vídeo é postado lá no canal, basta se inscrever e tem lá umas opções de um sininho e toda vez que um vídeo novo é postado a gente recebe a mensagem. Mas eu queria deixar aqui, Renê, registrado a importância da Alice para esse grupo, né? Porque o Hamilton teve essa ideia genial, conversando com ela, toda essa estrutura que a gente conhece aqui, que a gente está vendo, essa plataforma do Zoom, toda a disponibilização de todas as aulas, ela deixou e vai continuar lá no canal dela, no canal do YouTube. Tudo isso que a gente conhece, esse formato, isso tudo nós devemos aos conhecimentos e a força que ela implementou e trouxe isso para que a gente pudesse estar aqui até o dia de hoje se reunindo e como esse grupo vai continuar se reunindo. Então, eu me emociono muito de falar sobre esse trabalho, sobre esse amor imenso que a Alice sempre manifestou. Eu não consigo sentir assim, ela saiu. Eu sinto que ela permanece. Um ciclo se fecha, né, por questões familiares mesmo. Então, registrar aqui essa gratidão profunda a ela. Veja que esse grupo foi criado em julho de 2016. Ninguém nem ouviu falar de Zoom, não é verdade? A gente não conhecia nada disso. E olha como esse grupo como ele continua, não é? Eu tenho certeza que hoje, nesse mundo de pandemia, que está todo mundo usando Zoom, o Zoom virou moda, todo mundo está fazendo videoconferência. Se alguém aqui do grupo falar, tem alguma videoconferência, todo mundo já é super esperto, já sabe o que fazer, já entra no link. Todo mundo aqui já sabe como atuar. Isso tudo nós devemos a Alice. Nós vimos o Francisco crescer, o primeiro filho dela. Vimos depois ela gestando a Teresa. Logo também, quando a Helena nasceu, ela aqui apareceu. Então, Alice, só temos aqui a registrar toda a nossa gratidão pela sua inteligência, pela sua articulação, pelo seu serviço, pelo seu amor a esse grupo. Quantas vezes eu suspirei com ela quando ela estava aqui, ela suspirava, eu suspirava junto. Quantas vezes a gente se emocionou. Então, Alice, só muita gratidão e tudo de bom na sua vida. E se alguém estiver sentindo de falar alguma coisa para ela, eu vou deixar aqui esse espaço porque ela é muito importante para esse grupo e eu não poderia deixar de registrar esse momento. Vou deixar aqui no chat, se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou deixar aqui no chat o canal do Hamilton, tá bom? Eu me adiantei já, tá, Larissa? Ai, que bom, que coisa. É um grupo que tem toda uma sincronicidade, né? Agradeço, viu, Renê? Porque eu tô tão emocionada que era capaz de eu esquecer. Foi isso que eu falei, né? No Facebook eu vi a Dilena, ela atualizou todo mundo, e aí eu passei isso também para o grupo, né? Agradeço muito tuas palavras, concordo plenamente com você. A Alice e o Hamilton são pioneiros, né? Muitas das coisas que a gente está vendo aqui, os caras já fizeram lá atrás, e convidaram ninguém menos do que Renato Bertatti para começar a dar aula para a gente. Então foi um grande presente que recebemos, e esse presente está disponível para todo mundo, lá na biblioteca da Alice, e agora também na do Hamilton. Então isso não se perde, na verdade isso fica registrado como a história, e eu posso dizer claramente isso, a história das constelações aqui no Brasil, né? Quantas pessoas aqui do grupo eu fui encontrando nos treinamentos da Hellinger e tal, mas que eu conheci aqui online, que eu conheci na época do Renato Bertatti, nas várias colocações dos colegas que foram sendo feitas, e quanto que eu aprendi com vocês sobre direito sistêmico, sobre advocacia sistêmica, sobre esse campo que estava surgindo e é novo, né? E quantas histórias interessantes vieram nesse grupo. Então, quem tiver oportunidade de ir para o canal da Alice e rever esses vídeos, a Dilena faz muito isso, né? Ela às vezes abre um canalzinho lá no Facebook e ela reassiste junto com as pessoas. Vale a pena,
né? Se aprende muito, e tem muitas colocações preciosas do professor Renato Bertatti que estão lá gravadas, quer dizer, não vão ser deletadas, estão lá. Metáforas, reflexões, suspiros, né? Vale a pena. Obrigado, Larissa. Obrigado, Hamilton. Obrigado, Alice. Obrigado a todos, todas vocês presentes. Passo a palavra a quem gostar. Eu quero aproveitar o Renê e Larissa, porque eu tive, né, o enorme prazer de começar esse canal aí, a sustentação desse canal, dessa sala da Zoom, foi junto com a Alice, a Samara Dairel, né, o Hamilton e a Camille Just, que depois saiu. Então, no início, a gente custeava, éramos 4, 5 pessoas, né? E à época eu também utilizava essa sala, estávamos criando um canal não, uma startup de gestão da advocacia chamada Advocacia Azul, está lá no canal da Ponte. A Alice, ela me chamou, né, para participar também desse curso. Eu não podia na época, porque além da criação dessa startup, eu fazia um curso de economia solidária na UFMG, mas eu sempre depois assistia os vídeos, né? Quer dizer, graças ao canal, graças a essa biblioteca, eu consegui acompanhar a turma, né? Como se diz, né, Larissa? Muitas vezes eu não estava presente na terça-feira, mas essa biblioteca preciosa que está lá no canal da nossa amada e eterna Alice, e agora também no Hamilton, né? Ontem mesmo eu tive a oportunidade de trocar mensagens com o Hamilton, a gente poder ver o que poderia contribuir para a manutenção desse trabalho, né? Porque a Alice faz muita falta, sempre vai fazer. Não só por todo o empenho dela, o trabalho dela, mas pelo amor que a Alice tem. Né? A Alice tem muito amor por esse grupo. Isso que eu escrevi ali no chat. Alice eterna. Obrigado, Alice. Deus te abençoe. Você, sua família. A minha gratidão é realmente eterna, porque desde 2016 que a gente palmilha essas estradas novas. Valeu, querido. Te amo. Então, a Cleusa quer falar. Cleuzinha. Eu quero registrar também a minha gratidão para a Alice e dizer que, tipo assim, ela pode estar ausente, mas ela continua com a gente. Com toda certeza. Ela permanece eternamente conosco. Com todo o nosso amor. E olha, como o chat não fica disponível depois nas gravações, só aqui, Alice, deixar registrado que todo mundo que está aqui participando hoje está deixando uma mensagenzinha de gratidão, desejando tudo de bom, reconhecendo você por esse trabalho maravilhoso. Então, receba o nosso carinho, nosso amor. E você fica conosco, viu? Para sempre. Ó, a Manuela está mandando até beijinhos de Portugal. Então, muito lindo tudo isso, não é? E o grupo segue. Até a próxima semana, então. Até a próxima terça. Gratidão, Renê, por esse acompanhar. Um beijão a Vera e beijão para todo mundo. Até a próxima terça. E 1000 coraçõezinhos para Alice. Um beijo. Tchau, pessoal.